Olá, meu irmão, minha irmã, meus ouvintes. Nós estamos aqui todos juntos, online, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu acredito que os homens da nossa igreja já tenham ouvido o inicial daquela palestra que eu passei na parte da tarde, porque a nossa conversa é justamente dentro desse assunto. Como que você, pai, tem sido dentro da sua casa? Como que você, marido, tem sido dentro do seu lar? Como você tem desempenhado o seu papel? Você tem sido omisso? Você tem sido ativo? Para a nossa meditação, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo de número 4, e nós vamos ler alguns versículos dessa passagem. Se você não está com a sua Bíblia aberta agora, se você não está próximo da sua Bíblia, pause esse vídeo, pegue a sua Bíblia, que eu vou dar um tempinho para a gente continuar a nossa conversa. Pegou? Então, agora nós podemos ler, né? Provérbios capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras de minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas, e se multiplicarão os anos de vida. O caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres nas veredas do perverso, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em quem peçam. Filho meu, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve dar coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e os teus caminhos sejam retos.
Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. Filho meu, atenta às minhas palavras. Dá uma olhada no título que antecede este provérbio. Lá, perto do número 4, está escrito em negrito, destacado. O que está escrito na sua Bíblia? Na minha Bíblia está escrito assim: exortação paternal. É um texto que é dirigido mais especificamente aos homens, ou paterna muito grande. Eu não quero aqui descartar a participação da mãe, o papel da mãe, da mulher. Obviamente que não. É um papel muito importante. Mas hoje eu estou querendo conversar mais precisamente com os homens. Porque esse texto aqui é um texto que trata de homem com homem. Quem escreveu esse texto foi Salomão. Nós conhecemos Salomão. Salomão foi o grande rei de Israel, conhecido pela sua glória, conhecido pelo seu rei, mas conhecido acima de tudo, a fama de Salomão, a sabedoria de Salomão, provocou a curiosidade das pessoas e dos reinos ao redor, de tal forma que pessoas vinham de longe para ouvir da sabedoria de Salomão e de Davi. Davi também foi um homem próspero em seu reinado, mas foi um homem na área bem específica da sua vida, na área familiar. Quando nós olhamos para isso, nós vemos a negligência de Davi em relação aos seus primeiros filhos, de dentro da casa de Davi. Irmão tendo relação com a irmã. Nós vemos irmão matando irmão, irmão conspirando contra o irmão. Nós vemos rixas e nós vemos ali os filhos olhando para o dizendo, ele não faz nada. Salomão foi um que sai, porque gente, o silêncio, a negligência. Davi foi esse homem. E eu não sei como que você é dentro em relação à sua família. Foi negligente durante boa parte com os seus filhos. E ele colheu frutos terríveis, dentre eles a própria rebelião do seu filho. Absalão tentou matá-lo, ele saiu fugido de Jerusalém anos e depois ele chorou a morte do seu filho Absalão. Tem muitos pais de chorar amargamente amanhã. Por conta da falta de assumirem o seu papel, vão colher os frutos dessa negligência daqui a alguns anos. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se nós plantamos coisas boas, nós colhemos coisas boas. Se pelo contrário nós colhemos coisas ruins, com Davi não foi diferente. Contudo, depois que Davi amargurou, penou e sofreu, porque embora Deus pecados, ele não retira as consequências dos nossos erros, Davi aprendeu com seus erros. Davi aprendeu com o que sofreu. E a forma como Davi educou Salomão foi uma forma diferente dos mais filhos. Interessante quando a gente olha para esse texto. Agora um pai presente, um pai participativo na educação do filho. Porque Salomão agora está escrevendo um texto como se fosse, e ele se dirige a nós dizendo, olha, ouvi filhos a instrução do pai. E quando ele diz ouvi filhos a instrução do pai, a instrução que ele recebia do seu pai era um garotinho. Quando ele era tenro e único diante da sua mãe, como nos diz o versículo de número 3.
Inclusive, o versículo de número 6 nos mostra que Davi era presente quando eu era filho em companhia de meu pai. Do filho. O pai, os filhos, ou o filho, passos. Acompanhar significa saber quem o filho é, onde o filho está, com quem o filho anda. Até determinada idade, nós somos responsáveis pelas atitudes dos nossos filhos. E muitas vezes nós achamos que essa realidade acaba quando os nossos filhos se tornam adolescentes, moças, mais rapazes do que moças. Na verdade, não. Enquanto os filhos estão debaixo da nossa guarda, estão morando dentro da nossa, eles são nossa responsabilidade. E eles devem entender isso, presentes na vida deles, de que de que eles devem estar na nossa companhia, ainda que queiram viver a autonomia e a independência. Você vai educar o seu filho para ser autônomo, para ser independente, a sua vida, mas enquanto ele está dentro da sua casa, e às vezes a gente deixa isso para a mãe, e nós mesmos não tomamos ciência. Quem tem que pegar as rédeas da casa somos nós. Às vezes nós deixamos a desejar. O verso de número 4 diz assim: então ele me ensinou e me dizia. Ou seja, Davi não era só presente na vida de Salomão. Davi também estava na vida dele, alguém que ensinava, alguém que educava. Ele não era somente um amigo, um companheiro de Salomão, alguém que pisava onde Salomão estava, acompanhado por Salomão. Não. Davi era aquele que dizia: meu filho, você tem que agir assim, 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 e exigir do seu filho. E é interessante que ali ensinando, ou melhor, que Davi está ali ensinando Salomão bem novinho. E às vezes a gente fala assim: nada. De que adianta a gente falar, filho, isso na cabeça dele? Não, faz um teste, aquilo que você está ensinando hoje vai ficar guardado amanhã. Sabe por quê? Porque o que Davi estava ensinando para o filho dele era o seguinte: adquire a sabedoria, verso 5, adquira das palavras de minha boca, te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te protegerá. E o verso de número 7, Davi está dizendo, na verdade, para Salomão o seguinte: o princípio da sabedoria é, assim, com tudo o que possuis, adquire. E é interessante, então, chama Salomão a necessidade de viver uma vida de maneira correta, de saber ir entre o bem e o mal. E aí a gente vai lá para o segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 1. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. Uma noite, Deus apareceu: dize-me o que queres, de grande benevolência, meu pai. Olha o reflexo de Davi na vida de Salomão. Davi, seu pai. E ele continua dizendo: e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso. Diz então para Deus: dá-me, pois, e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Quem poderia julgar a este grande povo? E a resposta de Deus para Salomão foi a seguinte: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pensa bem os que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, um rei antes de ti, e depois igual. Olha os benefícios de uma escolha. E quem ensinou Salomão a escolher?
Quem por essa conduta de Salomão? Davi. Quando Salomão ainda era novo. E seja presente na vida do seu filho. Ensina o seu filho. Assume o seu papel dentro do lar. Agora, acompanha seu filho. Alguns dizem, não, mas então o texto está falando de quando Salomão, ele era novo, ele era uma criança. Depois o meu filho já cresceu, meu filho já não me ouve mais. Eu quero ler para você agora, dentro do livro de Reis, e você pode acompanhar comigo, o capítulo de número 1. Na verdade, o capítulo de número 2. 1 Reis, capítulo 2. Agora Davi já está na mão, seu filho. E ele diz assim para o seu filho: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Em outras palavras, Davi pegou no Salomão, nos últimos dias de vida de Davi. Davi já bem velhinho, Salomão já homem feito. Ele virou para Salomão e falou assim: seja homem, faz o que eu te ensinei. Que lição importante. Para a gente fechar esse momento de reflexão, eu quero que você pense o seguinte: que Deus muitas vezes nos dá. Davi com os seus filhos primeiro. Davi sofreu consequências pela sua negligência na paternidade, mas Davi recuperou. E Deus restaurou o lar de Davi. Deus o restaurou enquanto pai. Talvez você tenha sido negligente até hoje e diz, agora não tem jeito mais. Quando Davi tomou essa atitude, ele já tinha passado por diferente. Agora eu vou assumir o meu papel. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos orar? Senhor amado, nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, essa noite, pelas misericórdias do Senhor. E rogamos, dando-nos, ó Deus, que tomemos, ó Deus, a participação dentro dos nossos lares, os homens da casa, que possamos, ó Deus, ao exemplo de Davi, também sermos dos nossos filhos. Atrás do tempo que muitas vezes nós temos. Nós assim oramos, confiados em Ti, no nome de Jesus. Amém.